Olá, todo mundo me escuta? Tá ok meu áudio aí? Tranquilo? Então, pessoal, uma boa tarde, início de noite para todos vocês. A nossa aula de hoje vai tratar um pouquinho sobre alguns assuntos da química ambiental. A nossa aula de hoje é um pouquinho diferente das que a gente vem vindo até agora. Nessa aula, eu vou iniciar aqui com alguns assuntos com vocês. Em seguida, a professora Alex vai falar sobre outras temáticas e, por fim, a professora Thais. Tá? Então, a nossa fala vai ser um pouco mais curtinha para que fique dentro do nosso tempo. Tá? Então, inicialmente aqui, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o petróleo, tá? Petróleo e plásticos. Em seguida, a professora Alex vai falar um pouco a respeito do efeito estufa e, por fim, a professora Thais vai encerrar falando um pouco a respeito da chuva ácida, certo? Tudo relacionado com problemas ambientais, tá? Relacionados a estes assuntos. Então, pessoal, relembrando aqui, né? O que é o petróleo? Petróleo, pessoal, basicamente, relembrando ali um pouquinho dos conceitos de química orgânica, petróleo é uma mistura homogênea de diversas substâncias, né, que vocês viram lá que são substâncias formadas por átomos de hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos, lembram lá das funções orgânicas? Então, corriqueiramente, muitas vezes a gente tem, a gente fala, né, que o petróleo é uma substância, mas quimicamente falando, né, o termo mais correto para a gente se referenciar ao petróleo é falar que o petróleo é uma mistura homogênea de diversas outras substâncias, tá? Que compõem o petróleo. E agora, mais adiante, a gente já vai entender um pouco melhor o porquê disso, tá? Mas, indo um pouquinho, falando um pouco a respeito da linha do tempo, né? Como que o petróleo se formou? Como que essa mistura de substâncias foi formada, né? Então, ela começou lá por uma lenta decomposição de animais e vegetação que foram soterrados ao longo dos milhares de anos, tá? Em um ambiente com pouco oxigênio. Esse material ele pode se encontrar lá nos fundos dos oceanos, como também no solo, nas conhecidas rochas sedimentares, tá? Aqui vocês podem ver que tem uma tabela com os tempos, com o período geológico, tá? Do planeta Terra. O que acontece, pessoal? Lá vocês provavelmente em biologia ou até mesmo em geografia, né, para quem se lembra, estudaram ali a respeito dos períodos geológicos do nosso planeta. Cenozoica, Mesozoica, enfim. A formação do petróleo, ela data a partir ali do início da era Mesozoica, tá? Mais ou menos há 205 milhões de anos atrás. E essa formação foi ocorrendo gradualmente ao longo do tempo, tá? Mas ela se inicia aqui na era Mesozoica, ó, em verde para vocês. Aqui na lateral vocês podem ver o ano, tá? Em milhões de anos. Então, lá que se inicia o processo de formação dessa mistura homogênea, certo? Então, pessoal, como que o petróleo ele entra então nas nossas vidas, né? Quando se descobriu o potencial econômico do petróleo, iniciou então o processo de extração do petróleo, tá? Que pode ser tanto por vias terrestres, como a imagem aqui mostra para vocês, né? Ilustrando, como também no oceano. O petróleo ele se encontra geralmente na camada do pré-sal, né, que a gente comumente escutou bastante aí na mídia, né, a respeito da economia. Então, o que acontece? Foram criadas novas tecnologias, novos materiais, novos estudos foram feitos para que se pudesse acessar esse petróleo, né, lá nas camadas mais internas do nosso planeta. Quando quando essa mistura de substâncias ela é extraída, então se encaminha o petróleo para as chamadas petrolíferas, né, que são as indústrias que vão realizar o processo de separação, então, dessas misturas. Lembra que eu comentei ali no primeiro slide que o petróleo é uma mistura de substâncias? Então, aqui se começa o processo de extração, tá? Quando vocês estudaram, bem no começo da química, talvez lá no primeiro ano de vocês, ou até mesmo nas revisões aqui no desafio, vocês devem ter escutado falar sobre os processos de separação de misturas, né? Vocês provavelmente devem ter escutado falar sobre o processo de
dissolução fracionada, certo? Destilação fracionada, perdão. Esse tipo de destilação acontece por diferença de temperatura, né? Onde ali as substâncias de menor peso molecular vão indo em direção ao topo, né? Lá das colunas de destilação, moléculas mais pesadas vão ficando aqui no fundo do destilador, certo? Então, o petróleo ele entra aqui dentro dessa torre de destilação, ele é submetido a uma grande temperatura, né? E ali e essa grande temperatura vai causar lá uma agitação nas moléculas dessa mistura de substâncias. Então, vai fazer com que, dependendo da temperatura, as substâncias que apresentam um menor peso molecular vão subindo aqui nessa torre e indo para compartimentos diferentes, né, como vocês podem observar aqui, e os mais densos vão ficando ao fundo. Ó. Então, aqui nós temos o alcatrão, né, que é utilizado lá na pavimentação de estradas. Nós temos aqui óleos lubrificantes, que é um pouco mais leve do que alcatrão. Nós temos usado como combustível, o querosene, a gasolina, a nafta é uma substância que é utilizada para a produção de outras substâncias, né, que a gente já vai ver a seguir, e nós temos aqui até os mesmos gases, né, o GPL, o mais conhecido gás de cozinha. Então, percebem, pessoal, que o petróleo ele não é uma substância única, ele é uma mistura de diversas outras substâncias, né, e a partir do momento que se descobriu ali o potencial econômico dessa mistura, ali começaram a ser criadas novas tecnologias para extração e para separação dessas substâncias, que aí, como vocês podem observar, que é utilizado para as mais diversas finalidades. Aqui, pessoal, ali nas petrolíferas, né, o petróleo ele recebe o primeiro processo de refinamento, como a gente acabou de ver, e os produtos, alguns daqueles produtos originados na primeira no primeiro refinamento, lá nos destiladores, eles são encaminhados, então, para as indústrias petroquímicas. Então, lá das petrolíferas, eles vão para as petroquímicas. E aí acontece uma segunda fase de refinamento, onde se extraem outros tipos de substâncias, né, a partir daquelas primeiras que foram extraídas. Então, ali, como eu citei para vocês, tem a nafta, né? A nafta, ela vai originar uma série de outras substâncias, como, por exemplo, aqui o eteno, o polipropileno, o benzeno, enfim, uma série de outras substâncias, né? Essas substâncias, algumas delas, elas podem ser utilizadas para a fabricação dos plásticos, né? E aí, lá nas indústrias dos plásticos, elas vão receber um outro tipo de tratamento para, por fim, gerar os diversos tipos de plásticos que nós conhecemos, desde a sacolinha plástica lá do supermercado, até mesmo encanamentos, né, que a gente conhece como os tubos de PVC, usados na construção civil, por exemplo, né? Também tem aqui aqueles potinhos, né, os Tupperware, que a gente usa para guardar alimento, enfim. Então, pessoal, sobre a produção de plástico no Brasil. Aqui eu trouxe um resumo, né, só para contextualizar um pouco melhor para vocês, e eu já falo de antemão, isso é uma coisa que vocês também sabem, que as questões de química lá no Enem, nos vestibulares em geral, elas trazem ali o aspecto do conteúdo de química em si, mas eles também trazem outros assuntos, né, como, por exemplo, política, economia, assuntos de conhecimento em geral, então é muito bom que vocês tenham esse contato, né, em relação à química, que permeia essas outras discussões, para que quando vocês cheguem lá nas questões do Enem, vocês já estejam minimamente preparados, né, e situados para interpretar aquelas questões. Então, pessoal, a nafta petroquímica é um líquido incolor com faixa de destilação próxima da gasolina, que a gente viu lá naquela primeira imagem na destilação fracionada do petróleo, né, nas petrolíferas. Este derivado é utilizado como matéria-prima por 3 centrais petroquímicas que existem aqui no Brasil, que é a Braskem, né, que estão localizadas na Bahia, aqui no nosso estado, do Rio Grande do Sul, e em São Paulo. Que o processam, né, eles processam essa nafta, obtendo como produtos principais o eteno, propeno, butadieno e correntes aromáticas, como eu também citei anteriormente.
A Petrobras é uma das produtoras de nafta petroquímica no Brasil, atendendo parcialmente a procura nacional com produção própria e importações, né? Então, o Brasil ele é um grande produtor de nafta, né? Ele refina essa nafta e produz plástico, mas ele também importa muito. Petroquímicas realizam importações por conta própria para complementar as necessidades, né? De acordo com a demanda do mercado. Então, pessoal, a partir da nafta ali se extrai algumas outras substâncias e essas outras substâncias geram os diferentes tipos de plástico, tá? Que nós encontramos atualmente no mercado. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, ó. O polietileno, que é o representado pelo PE, pode ter o de alta e de baixa densidade, ali é uma relação com o peso molecular dessa substância química. Tem o poliestireno, o polipropileno, policloreto de vinila, conhecido pelo PVC, né, ali os tubos de PVC, como eu comentei, o poliacetato de vinila, o PVA, o politetrafluoretileno, polimetilmetacrilato, poliéster, né, o PET, e os silicones. Aqui, pessoal, eu trouxe brevemente para vocês alguns exemplos, tá, de características e aplicações desses plásticos. Por exemplo, poliacetato de vinilo, PVA. Ele é um material de alta adesividade, tá? Ele é incolor, amorfo, não possui uma forma pré-definida, e ele é aplicado ali na fabricação de tintas de parede, em colas, adesivos, goma de mascar, entre outros, né? E ali embaixo eu mostro, tem uma imagem mostrando para vocês o monômero dessa molécula e ali o polímero dela, né? Lembram lá na química orgânica que um polímero é a junção de várias moléculas idênticas, que são os monômeros? Então, os plásticos têm disso, né, pessoal? Os polímeros envolvidos na produção. Outro exemplo aqui que eu trago também para vocês é o politetrafluoretileno, PTFE. Né? Ele é antiaderente, resistente a altas temperaturas. Então, percebem que cada tipo de plástico ele vai ter uma característica diferente. Né? E segundo essas características, essas propriedades físico-químicas, eles vão ser usados para diferentes finalidades, né, lá no mercado. Aplicações do PTFE. Né? Frigideiras antiaderente, fitas de vedação. E um fato histórico também, pessoal, bem interessante, é que esse material foi utilizado na confecção da bomba atômica, né, que devastou Hiroshima, lá na Segunda Guerra Mundial. Nas juntas das válvulas que tinham contato direto com um dos principais materiais utilizados para produzir o isótopo 235 do urânio, né, que causou aquelas milhares de mortes que nós já conhecemos, né, por meio aí da história. Bom, outra questão aqui, pessoal, que são então os problemas ambientais, né? E aqui eu trago para vocês algumas manchetes elencando isso. Ó, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1%. Né? Tem ali a questão dos plásticos nos oceanos. Né? Apesar das críticas, a produção do plástico só aumenta em todo o mundo. Né? Claro, aqui eu trago o exemplo do Brasil, mas é um problema de esfera mundial, né? E eu acho que tem outras manchetes para vocês também. Ó, veja os números, ó. Aqui da produção de lixo, ó, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar nesse ranking, né? Ali com tudo isso de lixo gerado, seguido pela China, pela Índia e pelo Brasil, né? Então, o Brasil ocupando ali o quarto lugar. E, pessoal, que problemas ambientais, né, esses plásticos podem trazer no nosso planeta? Tem uma questão muito intrínseca ao plástico e que vem sendo discutida cada vez mais, que é a problemática dos microplásticos, né? Não sei se vocês já escutaram falar, né? É uma temática que vem ocupando um protagonismo assim nos noticiários, até mesmo agora em época de pandemia, né? Mas o que são esses microplásticos, né? Contextualizando. São partículas do tamanho inferior a 5 milímetros, né, que são oriundas da fabricação de plástico, da fragmentação de plásticos maiores. A primeira vez que esses microplásticos foram detectados no ambiente datam lá da década de 70, tá? E logo passaram a ser um fator de preocupação por poluírem cada vez mais os ambientes aquáticos, né? Então, pessoal, qual é a origem desses microplásticos?
eu trago aqui para vocês. Ó, o microplástico ele pode ter duas origens principais, a primária e a secundária, tá? A primária, ela pode ser oriunda lá da indústria dos plásticos, né? Lembram que eu comentei ali, lá nas petroquímicas, que se refinam novamente substâncias lá da petrolífera para então gerar substâncias que fabricam plástico? Essas substâncias, esse material, na verdade, ele é enviado lá para as fábricas que produzem a garrafa PET, a sacolinha plástica, em forma de pequenas esferas, tá? Em esferas muito pequenas. E aí essas esferas pequenas de plástico vão ser submetidas a novos processos industriais e químicos para formar os então diversos tipos de plásticos que a gente conhece. Só que no processo industrial se utiliza muita água, tanto no maquinário industrial como nos próprios processos químicos. E pode acabar acontecendo não, realmente acontece, né, isso já é comprovado, que essas águas, elas acabam carregando muitas partículas, tá, nesse processo químico. E essas partículas, elas vão entrar lá no esgoto, né, nas águas residuais, o esgoto em algum momento vai chegar no oceano, e nos rios, perdão, para então depois chegar no oceano, né, causando então diversos problemas. Outra fonte primária também dos microplásticos, então, por exemplo, em cosméticos, né, vocês provavelmente já devem ter escutado falar daqueles cremes esfoliantes que, né, geralmente o pessoal usa ali para esfoliar a pele, para eliminar a camada de células mortas do nosso corpo. Então, existem pequenas substâncias que se chamam abrasivos, os microplásticos, tá? Então, esses cremes, até mesmo creme dental na pasta de dente, possuem esses abrasivos, que são nada menos do que plásticos, né, pessoal? E aí a gente vai depois tomar banho, a gente está com esse creme no corpo, vai tomar banho, ou está lá escovando os dentes, né, e vai enxaguar a boca, e todo esse resíduo novamente vai entrar em contato com o esgoto, no rio, oceano e assim por diante, né, até que esse microplástico vai chegar lá nos mares. Outra fonte também são os tecidos, né? Os tecidos sintéticos. Por ser sintéticos, eles são formados de plásticos, né? Tecidos ali criados nas indústrias, e eles possuem fragmentos, né, pessoal, de microplásticos. As fibras ali, as microfibras, estão cheias desses microplásticos, porque o constituinte principal são os plásticos. E aí, quando a gente vai colocar a roupa para lavar, a máquina de lavar, ou seja, no tanque, a mão mesmo, vai causar ali vai fazer com que pequenas fibras sintéticas se desprendam dessa roupa, que novamente vai ser levada às águas residuais e assim por diante, né? Então, essas são exemplos de fontes primárias dos microplásticos. As fontes secundárias, né, então, como dizia ali no slide anterior, é a fragmentação dos macroplásticos em microplásticos. E ela pode acontecer, por exemplo, pela biodegradação, que é a ação de micro-organismos, pela fotodegradação, que é a incidência de radiação UV, pela degradação termal, que aí tem uma influência da temperatura, degradação termooxidativa e hidrólise, por exemplo. E, em suma, pessoal, o que acontece? Quando a gente come uma balinha, né, uma bala, um chiclete, joga a embalagem plástica no chão, ou toma uma garrafinha de água, ou uma garrafinha de refri, joga a garrafinha no chão, uma sacola plástica, esse material ele vai ficar na rua, né? Porque a gente não descartou ele devidamente. Então, quando acontece lá as precipitações, a chuva, esse material vai ser carregado lá para as bocas de lobo, né, como a gente usualmente fala, popularmente fala, até que ela vai entrar em contato, né, aquele esgoto, ele vai chegar no rio, quando ele não é tratado, quando ele não recebe uma contenção ali desses materiais, para posteriormente chegar nos oceanos. E nesse percurso, né, no meio desse caminho, ele pode acabar sofrendo todos esses exemplos que eu citei aí para vocês, tá, de degradação, e aí esse plástico maior vai sendo fragmentado até formar os microplásticos. Mas então, pessoal, o que os microplásticos causam depois que eles estão lá nos oceanos, né? Aqui eu trago só uma imagem ilustrando o que eu falei, né? Ali vai ser depositado indevidamente esses lixos até que vai chegar nos rios e nos oceanos, tá? Uma imagem meramente ilustrativa. Mas o que esses microplásticos vão causar nos oceanos, pessoal? Eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Para vocês. Um exemplo muito, acho que seria, né, um dos mais preocupantes, seria a morte das cianobactérias, popularmente também conhecida como algas azuis.
O que acontece, pessoal? Esse microplástico, quando chega lá no oceano, ele vai entrar em contato com o corpo dessas cianobactérias e vai comprometer ali o funcionamento vital desses organismos, tá? E o que acontece? Esses seres vivos, eles são responsáveis pela produção de oxigênio, tá? Lembrando que o gás, o oxigênio, né, o oxigênio atmosférico, que nós usamos para respirar, por exemplo, ele é produzido majoritariamente nos oceanos, a partir desses micro-organismos. Só que, o que acontece? O microplástico chega lá no oceano e acaba atrapalhando a vida desses organismos. E aí, daqui a pouco, esses organismos não conseguem produzir a quantidade de oxigênio que eles deveriam. Isso vai causar sérios problemas na nossa atmosfera, na nossa vida e na vida dos demais seres vivos, certo? Outra questão também está na cadeia alimentar, porque lá existem pequenos micro-organismos que vão entrar em contato com esses microplásticos, aí vai chegar lá um animal marinho maior e vai se alimentar desse animal menor que já está cheio de microplástico, e assim por diante, até que chega no topo da cadeia alimentar, que somos nós, seres humanos, onde nós estaremos nos alimentando desses peixes que estão carregados, peixes ou animais marinhos, né, que estão carregados de microplástico. E outra problemática também muito séria é que esses microplásticos, eles têm a capacidade de atrair, né, ou de se juntar enquanto eles estão lá no mar a outras substâncias e outros organismos nocivos. Por exemplo, metais pesados, como eu coloco ali, mercúrio, alumínio, chumbo, níquel, que também são resíduos, né, que acabam entrando em contato com o mar indevidamente, seja por diversos outros problemas ambientais imbricados, mas esse microplástico vai atrair, vai se agregar a esses metais pesados ou a outros organismos nocivos à nossa saúde, aí vai chegar lá o peixinho pequeno, vai se alimentar desse microplástico que está cheio desses problemas, até que chega lá nós, né, o homem, a mulher, o ser humano, se alimentando desse peixe que está cheio desses metais pesados, dessas substâncias nocivas ao nosso organismo. O que acontece, pessoal? Agora falando um pouquinho de reciclagem, já para não estender muito. Né? Se vocês fizerem um exercício aí na casa de vocês, vocês vão perceber que a maioria das embalagens plásticas possui esse símbolo, né? Um triângulo ali formado por setinhas e um número dentro. Esses números representam o tipo de plástico que esse material foi feito, né? Que, no caso, essa embalagem foi feita. O que acontece? Alguns tipos de plásticos podem ser reciclados, outros não. Então, eu trago para vocês aqui uma reflexão, né, sobre boas práticas que nós podemos ter dentro da nossa casa, né, e até, de repente, passar para um parente, para os nossos familiares, onde a gente mora, como que a gente pode, né, tomar pequenas atitudes, iniciativas para contribuir em atenuar esses problemas ambientais muito sérios, né, para a natureza, que agora, depois a Thaís e a Alex vão falar um pouquinho melhor, né, sobre outros problemas que também têm uma origem aqui. Tá? E eu finalizo a aula comentando com vocês sobre o desenvolvimento sustentável, que é a política dos 5 R's, né? Que é o repensar, o reutilizar, o reduzir, o recusar e o reciclar, né? São os 5 que a gente, se apropriando desses termos, e até se vocês tiverem um tempo, um interesse, peço que vocês pesquisem na internet para verem ali os pormenores desses 5 R's, para que a gente possa tomar, né, essas atitudes, essas iniciativas de modo a contribuir, né, no nosso meio, no nosso lar, no nosso bairro, na nossa cidade, nesse contexto, né, dos problemas ambientais. Então, se cada um fizer a sua parte, certamente esses problemas irão diminuir, certo? Agradeço a atenção de vocês. Fiquem aí, que agora tem a professora Alex, vai comentar um pouquinho com vocês a respeito do efeito estufa, certo? Boa tarde, pessoal. Estava com um pouquinho de dificuldade aqui de carregar minha apresentação. Todos estão me escutando? Estão conseguindo ver a apresentação? Então, dando continuidade à aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre o efeito estufa e o aquecimento global, que muitas vezes esses termos eles são confundidos, mas eles são diferentes e querem dizer coisas diferentes. E o aquecimento global, mais em específico,
tem tudo a ver com o tema que o Thales veio comentando sobre o petróleo e também com o tema que a Thaís vai comentar posteriormente. Então, eu trouxe aqui umas manchetes também, de uma situação que a gente viu bastante esse ano e que foi bastante preocupante, que foi a questão das queimadas em todo o mundo, mas especialmente aqui no Brasil, que foi as manchetes que eu trouxe. E que é uma questão que preocupa porque, além de prejudicar o ecossistema, os animais que vivem ali, que morrem por conta das queimadas, prejudica o solo e, além disso, produz gases, né, por meio da queima dessa madeira, desse pasto, produzem gases que atenuam o efeito estufa. Então, na maioria das vezes, as queimadas, elas são de origem criminal. Então, vão lá as pessoas, colocam fogo para limpar aquele território, para vir poder plantando, entre outras coisas. Mas também há queimadas que são originadas por conta das alterações climáticas. Então, por um ambiente muito seco, né, falta de chuva, uma temperatura muito elevada, que é causada também por conta do aquecimento global, da atenuação do efeito estufa. Então, essas queimadas, além de criminosas, elas podem ser atenuadas, né, podem acontecer em função de problemas ambientais, né, da alteração de temperatura e da umidade do ar. Então, o que é o efeito estufa? A atmosfera, ela é composta por vários gases, entre eles o oxigênio, que é fundamental para a nossa existência, para a nossa respiração, mas há também a presença de outros gases, entre os quais eu destaco o dióxido de carbono, que é o CO2, e o vapor de água. Por que eu destaco esses dois? Porque eles são dois gases que atuam no efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra amena, né, controlada, impedindo grandes variações de temperatura, impedindo que a gente passe por eras glaciais, por exemplo. Então, a temperatura fica adequada para a existência da vida na Terra. Sem esse efeito estufa, a temperatura seria impossível para a existência de vida, seria muito abaixo do que a vida humana, né, e animal e das plantas seria capaz de suportar. Então, esses gases que eu trouxe, o dióxido de carbono e o vapor de água, eles vão atuar na absorção de energia do Sol e manter essa temperatura da Terra controlada, né, permitindo a vida na Terra. Então, eu trouxe aqui uma imagem, se vocês quiserem aumentar a tela para enxergar melhor. Mas, basicamente, o que acontece? O Sol, ele emite radiação, né, ultravioleta e luz visível, e essa radiação, parte dela, quando entra em contato com a atmosfera, é refletida de volta para o universo, e outra parte, ela é absorvida pela Terra, né, pela superfície, pelos materiais da superfície da Terra. Essa energia ultravioleta e luz visível que é absorvida, ela é transformada por esses materiais em infravermelho, que é um comprimento de onda que vai manter essa temperatura da Terra. Tá? Então, ela é absorvida, ultravioleta, e transformada em infravermelho. E reemitida para a atmosfera, ali para aqueles gases que a gente comentou. Ela é reemitida, parte dessa energia infravermelho que é absorvida, que é reemitida, ela é absorvida novamente pelos gases da atmosfera, dentre os quais eu destaquei o dióxido de carbono e o vapor de água, e outra parte, ela é liberado para a atmosfera. Então, essa radiação infravermelho que é absorvida ali por aqueles gases da atmosfera é o que mantém a temperatura da Terra, certo? De forma sucinta para a gente não se prolongar muito. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper aí no chat. Então, o que é o aquecimento global? É um aumento, né, consequência de um aumento da emissão desses gases, como o CO2, né, o dióxido de carbono. Através do quê? Da queima de combustíveis fósseis, que foi o que o Thales veio comentando na aula dele, né, da questão da gasolina, dos veículos que utilizam a gasolina como combustível, e durante a combustão ali na mecânica do veículo, essa gasolina, ela é queimada, né, ela é consumida, e entre os subprodutos é liberado o dióxido de carbono.
Tá? Então, o aumento desses gases por meio da queima de combustíveis fósseis, por meio de desmatamento e das queimadas que a gente viu lá no início, que também liberam uma grande quantidade de monóxido e dióxido de carbono na atmosfera, tá? Então, eu trouxe aqui alguns gases do efeito estufa, tá? Dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio, o metano e os CFCs, tá? Lembrando, esses gases, eles são importantes na atmosfera para manter o efeito estufa, manter a temperatura amena. Só que o aumento da emissão desses gases acaba gerando uma maior concentração deles na atmosfera. Uma maior concentração desses gases na atmosfera gera uma maior absorção de radiação infravermelho. Então, consequentemente, vai potencializar o efeito estufa, ocasionando um aumento da temperatura na Terra. Então, a temperatura deixa de ser uma temperatura amena e acaba a gente tendo temperaturas além do imaginado, além do esperado, né? Como a gente vê em várias regiões ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, em algumas regiões, que a temperatura é além do esperado, né? Do que deveria ser, por conta do aumento da emissão desses gases que potencializa, né, a absorção da radiação infravermelha, aumentando a temperatura. E quais são as consequências do aquecimento global e do aumento da emissão desses gases? Ocasiona o degelo das calotas polares, né, que a gente em seguida vê imagens tristes, lamentáveis na internet e em jornais, né, afetando o bioma, afetando os animais que vivem naquela região, né, muitos deles morrem, como os ursos polares, né, o aumento do nível dos mares, alterações climáticas severas em algumas regiões, modificações profundas na vegetação, né, porque por conta do aumento da temperatura prejudica o solo, a absorção de certos nutrientes, né, então acaba prejudicando toda a vida existente naquele ecossistema, naquela localidade. E o aumento da incidência de doenças, né, tanto respiratórias como de pele, né, o câncer de pele, e também a proliferação de insetos nocivos, né, então, como a gente viu alguns meses atrás, aquela nuvem de gafanhotos vindo à região sul é potencializado por conta do aquecimento global, né? O aumento da temperatura faz com que esses animais, com que esses insetos se proliferem de forma mais rápida e acabem migrando para outras regiões em busca de mais alimento e etc. Então, são algumas das consequências do efeito do aquecimento global, desculpa. Então, algumas dos compostos que atuam no efeito estufa, né, como eu já falei, o dióxido de carbono. Então, ele teve uma produção intensificada a partir do século XVIII, por conta do aumento da industrialização, né, das indústrias, produzindo mais gases nocivos, né. O tempo de residência dele na atmosfera é de 100 anos, então esse gás, ele sobrevive, né, ele existe por muito tempo na atmosfera, então isso dificulta a diminuição do teor dele na atmosfera, por mais com que a gente controle a emissão dele. Então, é uma das dificuldades que a gente encontra na diminuição do teor desse gás na atmosfera. O metano, ele é um gás, o CH4, ele é produzido em processos de extração e utilização de combustíveis fósseis, como o Thales veio trazendo na aula dele, e também na decomposição anaeróbica de compostos orgânicos, né, que a gente até viu algum tempo atrás sendo discutido em alguns debates, né, a questão do gado, né, que produz muito no processo digestivo, o metano, então teve muito em debate isso também. O tempo de residência dele na atmosfera é de 10 anos, é curto em relação ao dióxido de carbono, mas a capacidade dele de reter o infravermelho é 23 vezes a mais do que o CO2. Então, há estudos que dizem que o metano ele é mais nocivo em relação ao dióxido de carbono por conta dessa maior capacidade dele em reter a radiação infravermelha. Os clorofluorcarbonetos, eles eram utilizados antigamente, quase hoje em dia não são utilizados, né, em compressores para refrigeração doméstica e para expansão de polímeros. O tempo de residência deles na atmosfera é de 75 anos e eles têm 10 mil vezes a maior capacidade
de impacto que o CO2 na atmosfera. Então, causa um impacto maior do que o CO2 também na atmosfera. Só que desde 1987, com o Tratado de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, a utilização dos CFCs nessas funções foi praticamente extinta. Então, as geladeiras e os materiais utilizados posteriormente a essa data foram utilizados outros compostos que não os CFCs. E aqui eu trouxe uma imagem ilustrando a reação em cadeia que o CFC ele age destruindo a molécula do ozônio, né, do O3, que é aquela camada que retém parte da radiação que entra na atmosfera. Então, é uma reação em cadeia. O cloro ele acaba se ligando ao oxigênio, como a gente pode ver ali no passo 2, fortemente rompendo a ligação. Então, acaba transformando o O3 em O2, que é o oxigênio comum e não o ozônio, e esse cloro depois, no passo 3, ele acaba se desprendendo do oxigênio e partindo para atacar outras moléculas. Então, era bem preocupante a utilização dos CFCs por conta da destruição das moléculas de O3, né? Então, praticamente foi extinta a utilização, senão já se conseguiu extinguir. Então, aqui algumas medidas adotadas, né, com relação ao aquecimento global. Entre as medidas, tem o painel intergovernamental sobre mudança do clima, que é o IPCC, que produz relatórios a cada determinado período, e ele avalia informações científicas disponíveis, analisa os impactos ambientais e socioeconômicos, e também formula estratégias de resposta. Então, é bem importante esses relatórios, e de períodos em períodos saem relatórios sobre como está o andamento do aquecimento global ao redor do mundo. Tá. Aqui algumas outras convenções que tiveram ao redor do mundo, né, para tentar visar reduzir a emissão desses gases que intensificam o efeito estufa e acabam gerando o aquecimento global, né, e as consequências que a gente viu anteriormente. Né. Dentre as medidas adotadas, eu destaco aqui o protocolo de Kyoto, né, que vocês já devem ter escutado falar em algum outro momento, que foi assinado em 97, e alguns países se recusaram a assinar, mas em 2005 entrou em vigor com adesão de 55 países. E ali, ao final, eu trouxe um tópico, né, que as metas de redução anual desses gases, elas estão muito longe de serem atingidas, né, como trouxe ali um dos relatórios do IPCC em 2007, né. Então, houve uma diminuição na emissão, mas essa diminuição ela está longe do que a gente gostaria que tivesse alcançado. E aí reforço a fala do Tales, né, de que mesmo que alguns países não façam a sua parte, né, por conta da preocupação excessiva com a economia e uma desconsideração do meio ambiente, nós, enquanto sociedade, né, enquanto indivíduos, nós devemos procurar fazer a nossa parte para atenuar as consequências, né, do aquecimento global e permitir, né, com que as gerações futuras possam ter uma vida aqui na Terra, né, com condições adequadas. Né? Então, eu trouxe aqui como a utilização da energia solar, que é uma energia limpa em comparação aos combustíveis fósseis, né? A importância da separação dos resíduos, né? De não queimar esses materiais, esses plásticos, né? Para evitar a emissão desses gases, evitar os microplásticos, né? Que acabam afetando toda uma cadeia alimentar, né, todo um ecossistema, a adoção de medidas de deslocamento, né, sustentáveis, né, utilizar mais bicicleta em oposição, no caso, em utilizar o veículo que acaba gerando esses gases poluentes. Então, fica aqui também o meu reforço, né, com relação à importância de nós, enquanto sociedade, tomarmos atitudes também para proteger, né, o meio ambiente e as gerações futuras. Por agora era só, eu vou passar a fala para a Thaís. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem?
Não sei se eu mudei a forma de compartilhamento aqui da minha janela. Então, antes que eu coloque em tela cheia, me digam, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver e ver meu compartilhamento, por favor. Beleza. Deixa eu só passar para cá. Certo. Então, pessoal, dando continuidade, né, nesse aulão de Química Ambiental, o professor Thales começou com vocês na parte de petróleo e os produtos que são originários do petróleo e as causas e as consequências que isso tem para o nosso ambiente. Depois a Alex trouxe para vocês, a professora Alex falou a respeito do aquecimento global e do efeito estufa, e a gente já começou a trabalhar com algumas consequências, né? E hoje eu vou trazer para vocês, então, a chuva ácida. Lembrando que a gente fez um recorte dentro da Química Ambiental, porque a Química Ambiental ela trabalha com diversos pontos, mas nós fizemos um recorte com base nas últimas provas, que são os conteúdos, os que mais caem todos os anos, e apesar deles se repetirem, eles seguem caindo, né, de uma forma bem contextualizada, mas no fim das contas eles são os os tops. Então, eu tenho um pouquinho de tempo, mas a parte de chuva ácida, infelizmente, é uma consequência que a gente não consegue ter muitas medidas de prevenção, a não ser aquelas mesmas que a gente adota para minimizar o efeito do aumento do aquecimento global e do efeito estufa. Mas vou trazer para vocês, então, o que é a chuva ácida, como ocorre e como a gente se depara com ela no dia a dia e não se dá por conta que alguns desgastes são ocasionados pela chuva ácida. Eu sou a professora Thais. Peço desculpa pelos meus cachorrinhos, tá? A chuva ácida, então, ela é a emissão de gases poluentes na atmosfera, como óxidos, ácidos e gases de efeito estufa. Então, dando continuidade na parte de efeito estufa, por isso até que a gente fez essa sequência montou esses tópicos nessa sequência mesmo, né? Que a emissão desses gases, tanto faz os óxidos, os ácidos ou até mesmo os gases de efeito estufa, eles causam graves problemas ambientais, sendo um deles, então, a chuva ácida, né? Esse nome foi usado pela primeira vez pelo químico e climatologista inglês Robert Angus Smith, que ao descrever a precipitação ácida que ocorreu sobre uma cidade de Manchester no início da Revolução Industrial. Então, foi a primeira vez que ouviu-se falar, a partir do Robert, né, que além de ser químico, ele também era climatologista, sobre algumas... quando a gente fala em precipitação, isso fica até para vocês, para a vida, assim, ó. Muitas vezes a gente, nas provas, eles falam em precipitação e a gente não entende, tá, mas o que é precipitação, né? Precipitação é chuva, tá? Então, a primeira vez é que ele percebeu na cidade de Manchester, lá na Revolução Industrial, uma chuva ácida, tá? E aí, bastante interessante essa questão do tempo em que isso aconteceu. Revolução Industrial. O que era a Revolução Industrial? Não era a incidência de grandes indústrias, não era um período industrial de grande potência. Então, o que acontece? Geralmente, indústrias, elas trabalham com caldeiras, né? E, além dos produtos a quais elas trabalham também, durante a produção e também, tanto na fase da caldeira, que ela é o aquecimento para passar calor para a indústria, para abastecer tudo que é, todos os setores da indústria, nós realizamos a queima, a combustão de alguns materiais, e isso nos gera gás para o nosso ambiente, certo? Causando, então, o agravamento do aquecimento global e, consequentemente, também alimentando um potencial para chuva ácida, certo? E também, além dessa questão das caldeiras, que toda indústria tem caldeira, né? Além disso, também tem os materiais com que se trabalha. Então, vamos pensar que uma indústria de reciclagem de PETs, ela também vai trabalhar com a emissão de gases, além de todos os poluentes também que os PETs podem causar para o ambiente, mas uma indústria de grande porte, que trabalha com produção e manipulação de plásticos que são oriundos do petróleo, eles também lançam alguns compostos para a nossa camada de ozônio, e isso possibilita o agravamento do aquecimento global, agravamento do efeito estufa e também o surgimento da chuva ácida. Então, vamos entender a origem da chuva ácida. A chuva, ela normalmente possui um certo grau de acidez devido à presença de óxidos no ar. A acidez, ela pode ser medida por meio de uma escala numérica conhecida como pH, e nessa escala, uma solução com pH 7 é considerada neutra. Então, acredito que vocês já tenham visto isso com os outros professores, né, nas outras aulas, sem ser no aulão, mas eu trouxe para vocês, então, a conhecida fita de pH.
deixa eu pegar o ponteirinho, a laser. Essa aqui é a fita de pH, certo? A gente utiliza ela tanto quanto imagem para se basear, no caso de vocês, que a gente está tendo uma videoaula, uma aula remota, a gente utiliza essa faixa de pH para se basear, quanto para uso no laboratório para análises também. Existem fitinhas que são comercializadas em fornecedores específicos, que tu coloca eles na tua amostra e eles vão demonstrar, de acordo com essa tabela, a coloração, e aí a gente vai identificar se a gente tem uma solução ácida, neutra ou alcalina. Então, essas cores mais amenas aqui, a 7, na verdade, ela é neutra, e aí nós temos aqui, ó, de 6 até 0 são os ácidos, e de 8 a 14 são os alcalinos, certo? Então, se eu estou tratando de uma chuva ácida, porque eu tenho uma presença de acidez, justamente a presença de óxidos no ar, eu já sei, de acordo com a fita de pH, de acordo com a escala do pH, que a minha chuva, ela vai ter uma escala de pH de 7 para baixo, então de 7 a 0, mais provavelmente de 6 a 0, porque se ela for 7, ela é neutra. As chuvas comuns, elas já são naturalmente ácidas, pois mesmo em lugares não poluídos na atmosfera, há, por exemplo, o gás carbônico, que ele é um óxido ácido que reage com a água da chuva e gera, então, o ácido carbônico, conforme mostra a reação abaixo. Então, sendo chuva ácida ou não, a nossa chuva, a precipitação, ela já é ácida, né? Justamente por essa reação. Nós temos o CO2 na forma gasosa reagindo com a água, e a partir dali, então, a gente forma o ácido carbônico, que é o H2CO3, na forma aquosa, certo? Então, na forma aquosa, porque ele já sai em forma de precipitação, em forma de chuva. A água da chuva é H2CO3. Então, ela, normalmente, em condições normais, ela já é ácida, justamente por essa reação entre o gás carbônico que nós temos presente em qualquer lugar nós temos na atmosfera presente gás carbônico, e também a água. Aqui eu trouxe uma imagem. Isso aqui pode ser uma representação justamente da indústrias antigas, tinham esses tubos aqui que eram as saídas da caldeira realmente. Então, aqui vocês podem refletir sobre o que eu comentei acerca de queima de materiais e justamente lá no período da Revolução Industrial, que foi o primeiro evento notável pelo Robert. Então, justamente por isso, ó, aqui nós temos a combustão e a emissão de gases para a atmosfera. O pH considerado normal para uma chuva é em torno de 5,6. Sendo assim, quanto menor for o pH, mais ácida é a solução. Então, como eu disse para vocês, uma chuva normal, ela já é naturalmente ácida. O seu pH fica em torno de 5,6, porque a gente, no final, ao reagir o gás carbônico com a água, a gente forma o ácido carbônico. Para ser, então, considerada uma chuva ácida, ela tem que ser, no mínimo, 5,5. Ela tem que ser mais baixa que a condição natural. Então, percebam o quanto de dano essa chuva ácida pode proporcionar se a chuva natural ela já é ácida. Então, ela tem que ser, no mínimo, menor, na escala de acidez dela, menor a acidez em relação à chuva normal. Então, ela, com certeza, tem que ser abaixo de 5,5. Então, isso nos faz refletir o quanto é ácido a chuva ácida e quanto ela prejudica materiais, casas e plantações e questões que entram em contato diretamente com ela. Aqui eu trouxe uma imagem bem característica, porque muitas vezes a gente se depara com isso na rua, tá? E aí vem as equipes da prefeitura realizar o restauro e tudo mais, e a gente fica pensando, mas para quê? Para que vão gastar? E não sei o quê. Justamente por isso, ó. Muitas vezes a gente se depara com imagens assim, que originalmente eram dessa forma, e a gente não entende por que elas ficaram assim. Ou então, por que algum artista iria esculpir uma arte sem rosto, sem... Então, justamente, essa imagem representa que originalmente essa arte era assim, era uma senhora, uma moça, e ela ficou assim, ocasionada pela chuva ácida. Ao entrar em contato com a chuva ácida por uma janela de tempo, ela acabou sendo desfigurada, perdendo as suas características iniciais, porque reagiu com o material da estátua, que acho que são uma estátua, da escultura, e ela acabou ficando desfigurada e estragando a imagem inicial. Então, esse é um dos enormes danos que a chuva ácida ela propõe. Carros expostos na rua.
Bom, todo mundo sabe que carro que fica muito tempo na rua sem proteção, o sol queima, tem o sereno que pega nos carros aqui no Rio Grande do Sul principalmente. Durante a noite nós temos o sereno, durante o dia nós temos o sol, e aí durante ele fica molhado, de dia ele fica um sol intenso. Mas além dessas questões de clima, nós temos também a chuva ácida, né? Que às vezes acelera muito mais o processo de deterioração do veículo. Vou dar uma situação específica minha. O meu carro, eu estou morando nessa minha nova casa desde 10 de janeiro. O meu carro tinha um problema na pintura somente em cima do capô. O meu carro agora está para pintar, porque ele está todo o carro queimado. Então, é justamente isso. Ele pegou sol, pegou chuva? Sim, pegou. Mas, com certeza, há efeitos também da chuva ácida. A chuva comum, que já é ácida, e ainda mais a chuva ácida, porque ela também acontece normalmente e vai deteriorando materiais, plantações, agricultores que acabam perdendo vegetações bonitas e se programam para comercializar e elas simplesmente ficam queimadas, se deve também à chuva ácida. Então, ela pode ter, a chuva ácida, ela pode ter uma origem natural ou antrópica. E quando eu digo para vocês antrópica, outro lembrete, tá? Que é resultado da ação do homem. Então, ela pode ser por uma reação natural, certo? Ou então por uma ação do homem. E aí, quando eu digo ação do homem, eu falo justamente daquelas más condutas que os homens, de uma forma geral, adotam, que é jogando, por exemplo, garrafas PETs em oceanos, realizando queimadas. Ah, vamos queimar lixo, vamos queimar aqueles pneus que estão sem utilidades ali no fundo de casa, né? Vamos queimar um cisco, que o pessoal aqui do Rio Grande do Sul adora falar. É justamente isso. Isso é uma ação antrópica, resultado de uma conduta do homem, certo? Então, os principais geradores naturais de chuva ácida são os vulcões, que aqui no Brasil não é um problema nosso, nós não lidamos com vulcões aqui no Brasil, mas em escala mundial, sim, eles geram a atmosfera muitos gases e partículas e compostos de enxofre e poeira que estão presentes nas lavas, e aí quando ocorre a queima, libera esses gases, certo? E processos biológicos também, como nos solos, nos pântanos, nos oceanos também, além da respiração animal e vegetal, que foi o que a professora Alex comentou, que o processo digestivo dos bois, ele gera essa emissão de gases também. Também tem a questão dos pântanos, que eles ali ficam presentes alguns organismos que também liberam gases para a atmosfera. No solo, diferentes tipos de solo, com diferentes tipos de, às vezes até mesmo agrotóxicos, quando entra em contato com o solo, libera esses gases para a atmosfera. Então, isso são geradores naturais da chuva ácida, certo? Agora, geradores de forma antrópica são aqueles que a gente reage e a partir daquilo ocorre uma ação, entendeu? Os principais, então, contribuintes antrópicos à chuva ácida estão relacionados aos ambientes com grande concentração de indústrias e veículos. O simples fato de a gente pegar o carro, pegar a moto e sair daqui e dirigir até o supermercado faz com que a gente emita gases para a atmosfera. Então, isso é uma causa antrópica. Nós somos possuidores destes veículos, então, logo, com a produção desses gases, é responsabilidade nossa. Indústrias também, indústrias de qualquer tipo, certo? Também emitem grandes concentrações de gases para a atmosfera. E por que existe a indústria? Porque a população, a sociedade precisa consumir, seja alimento, seja roupa, seja produtos de beleza, de limpeza. A sociedade demanda destes produtos, logo existe a criação das indústrias, que elas geram, com certeza, emitem gases e geram resíduos também, que vêm afetar o nosso meio ambiente. Então, a queima de combustíveis fósseis para geração de energia e os gases lançados pelos veículos favorece, então, a formação de chuva ácida. Então, foi como eu comentei para vocês. Tudo aquilo que é lançado através da queima de combustíveis fósseis acaba atingindo a nossa atmosfera, emitindo gases para a nossa atmosfera e resultando em... Como é que eu vou dizer para vocês? Nós estamos alimentando a atmosfera para a produção de chuva ácida. Então, aqui essa imagem, ela representa exatamente para vocês o que eu quero dizer. Aqui nós temos a indústria,
E no entorno da indústria, a gente tem rios, tem córregos, né? Temos o solo. Aqui, digamos que seja a planta industrial e aqui o solo perto da indústria, né? Nós emitimos NO2, SO3 para a atmosfera. Na atmosfera, nas nuvens, nós temos a presença de água. E o que elas nos devolvem? Elas nos devolvem, reage o NO2 com H2O ou reage o SO3 com H2O. Logo, nós temos em formato de precipitação em forma de chuva, o HNO3 e o H2SO4. Salientando que o H2SO4 é um ácido extremamente forte. É o ácido de bateria, que a gente conhece que a gente pega as baterias de carro, de moto, eles possuem um ácido dentro, que a gente chama de ácido de bateria, mas é o ácido sulfúrico, com a forma molecular de H2SO4, ele é um ácido extremamente forte e corrosivo. Claro que as concentrações em formato de chuva são muito mais amenas, mas lembre-se que está chovendo, né, um ácido forte. Então, o quanto nós estamos produzindo e quanto isso está voltando para nós. Isso que eu quero dizer. Tudo tem uma volta. Então, nós estamos emitindo para a atmosfera gases, né, que são oriundos da nossa poluição, oriundos do nosso comportamento, das nossas atividades comerciais, do nosso dia a dia, e a Terra está nos devolvendo isso, em forma de H2SO4, HNO3, e aí não importa para onde vai cair nos córregos, vai desembocar em rios e lagos, e aí essas águas podem ser utilizadas até mesmo para consumo, vai cair nas nossas árvores, que elas eram muito bonitas há uns anos atrás, e hoje elas já estão secas e torradas, e não temos explicação, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós não temos um clima com sol intenso todo o ano, a ponto de queimar, assim, vegetações, como é o caso que representa essa imagem. Então, a ação da queima dessas folhagens dessa árvore não é somente ocasionada pelo calor que nós temos no verão, né, de janeiro, de dezembro até março. É também pela ação da chuva ácida, tá? Está chovendo H2SO4, está chovendo HNO3, e isso está, com certeza, afetando todo o nosso meio ambiente, as nossas montanhas, o nosso solo. Se nós formos fazer uma plantação aqui atrás, o nosso solo já vai estar contaminado com H2SO4, ele já vai ser um solo ácido, e aí talvez a nossa fruta, o nosso trigo, a nossa soja, ele já não se adapte com aquele tipo de solo e nós tenhamos que adicionar mais agrotóxicos para que ele possa vingar naquele local. Então, tudo isso é uma reação em cadeia. Enfim, a chuva ácida. A precipitação com elevada acidez, ela ocorre quando em um determinado lugar há uma elevada concentração de gases, como dióxido de enxofre e nitrogênio, né, na atmosfera, que em contato com gotas de chuva suspensas no ar, reagem formando ácidos que, ao se precipitar, dão origem à chuva ácida. Vale dizer que a chuva ácida, ela não ocorre apenas no local onde há emissão de gases na atmosfera. É possível que esses gases sejam transportados pelo vento para regiões mais afastadas, podendo provocar a chuva ácida em outras regiões. Por exemplo, Pelotas tem indústrias, mas Monte Bonito não tem. Isso não quer dizer nada. O vento pode levar esses gases, né, através do vento, de Pelotas para Monte Bonito, e eles também irem para a atmosfera e lá também ter chuva ácida. Então, não quer dizer que porque Pelotas tem indústria, só tem chuva ácida em Pelotas. O vento se encarrega de transportar esses gases. Tá certo, pessoal? Então, hoje, os meus colegas professores estão presentes ainda, mas por hoje eu dou por encerrado o aulão de Química Ambiental. Deixa eu só fechar isso aqui, porque eu quero olhar para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem direcionar tanto para mim, quanto para a Alex, quanto para o Thales, fiquem à vontade. O tempo está meio apertadinho, mas a gente abre essa janela para dúvidas, então. Obrigada, Lucas. Sem dúvida, pessoal. Se não tiverem dúvidas, a gente já passou do tempo da aula dos outros professores, então a gente agradece a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado desse aulão de Química Ambiental. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar no grupo do desafio, que nós também respondemos para todos. Uma boa noite. Tchau.